Olá, hoje eu quero trazer para vocês mais uma aula aqui no canal e hoje eu vou ensinar a fazer essa guirlanda, né? Vocês estão vendo que ela tem um arabesco aqui ao redor, né? Tem uma parte de cordão muito bonita e o Espírito Santo. Essa aqui foi feita na técnica do ferro envelhecido, né? Da ferrugem, e eu vou trazer hoje para vocês um modelo diferente. Essa daqui, olha, também do Espírito Santo, vou colocar certinho aqui para vocês. E nós vamos trabalhar com ela em tons de verde e dourado. Então, para começar, eu queria mostrar para vocês, eu deixei algumas opções de tinta aqui, olha. Vou pegar aqui e vou organizar para vocês. Então, peguei branco, preto, né? Fazem parte, né? Preto e branco sempre a gente usa. Essa cor que chama areia lunar, que eu adoro, areia lunar. Trouxe também dois tons de verde, o verde pistache e o verde oliva, pra gente trabalhar. E para escurecer, eu trouxe o siena, o sépia, desculpa, o sépia, tá bom? Eu gosto muito de trabalhar com sépia. Nós vamos fazer ela mais escura. Então, o que eu pensei aqui, né? E trouxe também a pasta pra pátina, cera, né? A cera pra pátina, cor 369, ouro velho. O que eu pensei aqui para essa guirlanda, né? Ela é maior que a outra, vocês já viram. Também tem um arabesco, né? Esse arabesco a gente compra em casas de madeira. Aqui um suplá e um aro também em MDF, todos 3 milímetros, tá? De espessura. E um Espírito Santo em resina, tá? Tá bem bonito esse Espírito Santo, bem definido, bem bonito. Vou deixar ele aqui de cantinho por enquanto, que nós não vamos mexer com ele agora. Então, vamos começar. Eu pensei em trabalhar essa parte maior em tons mais escuros, verdes mais escuros. E aqui, nessa parte, essa parte aqui vai ser coberta com esse fio de juta. Então, eu vou mostrar para vocês direitinho, vou dar umas dicas bem legais aqui para vocês. E ele a gente vai deixar para o final junto com o Espírito Santo, tá? Esse aro vai ser recoberto com o fio de juta. Então, vamos trabalhar com tinta, propriamente dito, no fundo e aqui. A gente percebe que o próprio fundo aqui, ele já me dá o fundo onde vai o Espírito Santo. Como eu quero trabalhar o Espírito Santo? Ah, tá passando um avião. Um Espírito Santo clarinho com o fundo dourado, então o que eu pensei? Vamos trabalhar com o fundo escuro. Nesse caso, eu fiz o fundo claro, vocês percebem? Esse fundo claro, o aro com o cordão de juta e aí o arabesco, né, da mandala, eu fiz mais escuro para combinar com esse fundo. E esse é uma placa, é o contrário desse, né? Então, você vê que a gente tem várias opções. Esse que eu trabalho? Eu vou trabalhar a placa de baixo como base, né? Mais escuro no caso, porque aqui será mais claro com dourado. Nesse caso, eu trabalhei o contrário. Então, são enormes as possibilidades que a gente tem para trabalhar com as mandalas. Então, esse aro e o Espírito Santo nós vamos deixar aqui de cantinho. Vamos trabalhar, então, primeiro com o fundo, tá bom? Eu gosto sempre de começar com uma cor mais escura no fundo, quando eu vou fazer o fundo escuro. Hoje, eu vou começar diferente. Eu vou começar com o verde oliva. Por que o verde oliva? Porque ele é um tom intermediário. E aí eu vou decidir se eu quero mais escuro, se eu quero mais claro, tá? Então aqui no meu isoporzinho eu coloco a tinta. Muito simples fazer essa mandala, gente. E é assim lindo, as pessoas adoram. E hoje está usando muita mandala, né? E essa do Espírito Santo, se você não é católico ou não gosta do Espírito Santo, pode colocar uma flor, pode colocar qualquer adorno que te agrade, tá? Não precisa ser o Espírito Santo. O exemplo que eu tô trazendo é o Espírito Santo. Mas o que eu quero que você entenda hoje é aqui o processo
dessa técnica que a gente chama de cimento queimado, né? Ela marca bem aqui a placa, fica bem marcadinho o meu fundo, né? Esse fundo preparatório. A tinta tá no final aqui, mas dá. Fiquem tranquilos. Olha, às vezes eu dou esse fundo com a cor de fundo, pode ser um mineral, pode ser uma cor mais neutra, porque eu vou lixar. No caso dos escuros, eu já gosto de passar um tom escuro, porque ele me facilita na hora de preencher. Porque de qualquer maneira, eu vou passar o escuro aqui depois, né? Então, vamos secar e vamos lixar, tá? Secamos, então agora a gente vai lixar. Uma lixinha 320, né? P320. A gente vai dobrar, a minha já até usei já. Lixa rapidinho, coisinha simples. Todo o trabalho que eu faço, eu lixo. O MDF, quando a gente passa tinta ou algo úmido, ele parece que arrepia, né? Então, eu gosto de lixar para tirar esses poros, essas coisinhas que ficam para cima aí. Então, vamos dar mais uma camada, então, do verde escuro mesmo, verde oliva, que eu tô usando, né, da Acrylex. Então, eu tô usando o verde oliva. Vamos dar mais uma camada para ele fechar bem. Sempre o fundo, ele tem que estar bem feito, porque o fundo bem feito é o que vai me dar uma qualidade no resto do trabalho. Se eu já faço o fundo de qualquer maneira, eu percebo que o trabalho já não fica tão bem feito, né? Não fica tão bem acabado depois ao final. A base, ela é o alicerce do nosso trabalho. Se a gente faz ela bem feita, o resto todo é mais fácil de dar certo. Tira aqui, ó, o gruminho da tinta. E aqui não tem muito direção não, tá, gente? Não tem problema. Para quem tá começando agora, é uma técnica boa de fazer, porque é simples e a gente consegue trabalhar bem com ela, né? Porque é fácil, só um rolinho, não tem muita pincelada artística, né? Que é mais difícil para quem tá começando e já dá para começar a ganhar um dinheiro. Dá pra dar de presente, Dia das Mães tá chegando, vamos fazer uma mandala bem bonita pra mãe, né? Pra gente dar um presente que a gente fez. Acho tão gostoso ganhar um presente quando alguém faz, sabe? Eu gosto, né? Bom, aqui eu passei a segunda demão, né? Vamos ver se você consegue ver. Tá vendo? Ela tá bem marcadinha, não tem problema, porque agora eu vou trabalhar com o sépia, tá? Que é um pouquinho mais escuro. Como que eu vou trabalhar com o sépia? Aqui no meu isopor, eu posso colocar em cima do verde mesmo, não tem problema. Eu vou colocar essa tinta sépia só na pontinha do meu rolinho. Ele não vai, ó, ele não vai ficar, ó, você consegue perceber bem que ele ficou só na pontinha, tá vendo? Ele não vai ficar o rolinho inteiro e fica mesclado mesmo, tá? Porque eu quero dar essa impressão. Tem gente que gosta de secar, tem gente que faz ainda úmido. Eu vou fazer ainda úmido, tá? Não tem problema. Isso não muda aqui conceitualmente o meu processo, tá? Então, eu vou mais nas bordinhas, mais no meio.
aleatoriamente, tá, ó. Então, não sei se você consegue ver, aleatoriamente, não tem muita direção, tá, gente? Isso aqui é bem à vontade, a gente não tem muito... Mais um pouquinho aqui, só na pontinha, tá? Ó, lembrando aqui, ó, só na pontinha. Pra dar uma escurecida nesse meu verde. Ele vai ficar com aspecto manchadinho mesmo. É isso que eu quero. Tá? Esses riscos, essas marcas, é isso que vai dar o charme da peça. Tá? Ele vai ficar bem aleatório. Eu sei que tá ruim de ver por conta da iluminação, da luz. Já eu mostro aí de pertinho pra vocês, tá? Só pra você entender que é bem aleatório mesmo, tá? Não tem muito... Ok, vamos secar. Com ele seco, eu consigo avaliar melhor, olha, tá vendo? Tá muito riscado. Então, a gente vai trabalhar mais um pouquinho esse trabalho, tá? Ó, como se ele fosse... Ó, não tem problema, agora já tá mais seco. Vamos marcar mais um pouquinho ele, tá? O que eu quero é esse efeito riscado mesmo, tá? A gente chama do efeito de cimento queimado. Pode fazer com cinza, o preto, o grafite, ele fica lindo também. Pode ir virando a peça, tá? Não tem muito problema, não. Vamos pôr um pouquinho mais de sépia. Aqui na beiradinha. Ok. Já tá ficando com o aspecto que eu queria, mais escuro. Olha. Que eu queria não, que eu ainda quero, né, gente? Que eu ainda quero. O aspecto dele é bem riscado mesmo, bem legal da gente trabalhar, tá? Com a mão leve, tá, gente? Mão pesada vai riscar muito forte, aí depois você vai ficar insatisfeito com o resultado. Mãozinha leve, vai trazer um resultado bem legal. Eu também não costumo usar o rolinho assim, dessa maneira, com o indicador aqui apoiando, porque senão você apoia muito forte e marca muito. Então, sempre assim, ó, de leve, passando de leve, tá? Ok. Vamos secar. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tá bem riscadinho. Esse efeito é o que eu queria mesmo, tá? Então, agora, eu vou medir. Vou medir, ó. Eu já vou ter uma ideia de como que ele tá ficando, certo? Então, eu vou medir. Vamos medir aqui. Eu vou pegar uma reguinha, olha. Aqui tem de diâmetro 25, tá? Então, aqui eu vou deixar a mesma distância daqui. Então, aqui tá com 7,5. Vamos ver aqui se eu acertei 8. Vamos descer um pouquinho. 7,5. 7,5 perfeito, tá? Aqui tá ok, perfeito. Então, eu vou tirar esse. E eu vou marcar esse aro meu. Como que eu vou marcar? Com uma lapiseira mesmo, tá? Com uma lapiseira mesmo. Eu uso lapiseira 05, que é bem fininha. Eu vou marcar aqui o meio. Por que que eu vou marcar? Conseguem ver a marca? Dá pra ver, né?
Por que que eu vou marcar? Porque eu vou escurecer as bordas. E escurecer as bordas aqui também. Ah, você vai flotar? Não, eu vou ensinar um jeito muito fácil de fazer essa sombra. Esse paninho é um paninho que a gente compra no supermercado, né? Então, como que eu uso esse paninho para fazer essa sombra? Eu vou umedecer o meu paninho, tá? Umedecer. Não é paninho molhado não, tá? É úmido. Como a gente umedece o pincel? Com o meu sépia, eu vou fazer um rolinho no meu dedo, na ponta do meu dedo. Então, eu seguro esses dois dedos, coloco os dois dedos aqui, enrolo pra cá, ó. E com esse eu seguro e eu faço esse paninho na minha mão. Vamos de novo? Esses dois dedos, indicador e anelar, eles são juntinhos. E esse daqui, ele vai apoiar aqui pra segurar, tá? Então, eu coloco o meu paninho aqui, ó, entre um e entre o outro. Aqui eu tenho que deixar retinho, né? Os dedinhos, eu deixei juntinho pra você ver. É importante essa extensão do meu paninho, porque a minha tinta vai só aqui na pontinha. Quando eu trabalhar com ele, essa tinta, ela vai formar um degradê aqui. Entende? Então, quando eu coloco a tinta aqui, olha, vamos lá na minha tinta. Coloco a minha tinta aqui na pontinha. Vamos botar esse rolinho pra cá, pra você entender bem. Tiro o excesso aqui. Então, ela vai formar automaticamente esse... Aqui pingou água, não tem problema não, tá? Então, nós vamos trabalhar assim, ó. Aqui assim na pontinha. A minha tinta, ela vai pra onde eu quero mais escuro. Tá? Então, se eu quero mais escuro aqui, ela vai aqui. Então, se eu quero mais escuro aqui, onde eu marquei, ok, eu vou seguindo e vou virando a peça. Prestem atenção, vamos lá. Ah, achei que tá com pouca tinta. Põe um pouquinho mais de tinta e continua. Eu queria uma sombra mais larga, ok. Não precisa fazer de uma vez também. A gente pode ir fazendo, secar, fazer de novo, secar, fazer de novo, até atingir a espessura que você quer, tá? Por que que eu gosto desse sombreado? Primeiro porque ele me dá movimento na peça e segundo que ele dá um acabamento muito bonito, né? E nós vamos trabalhar com a cor muito clara ali por dentro, né? Então, eu preciso de um escuro para dar um contraste. Ó, aqui eu encontrei o meu meinho. Eu vou fazer essa parte interna que eu marquei, onde vai o Espírito Santo, para que a gente possa secar, tá? Então, aqui eu posso passar um pouquinho além da linha, porque aqui lembra que vai aquele aro com a linha de junta. Quero bem bonito, bem marcadinho, então... E olha, a gente trabalha com a mão toda apoiada na peça, para que o degradê se faça na peça também, tá? Vamos lá. Tinta para ficar bem bonito, que eu quero bem bonito. Ah, aqui manchou, não faz mal, porque a minha guirlanda vai cobrir aqui, tá? Não, por isso que a gente faz antes, não faz nada depois. Ok? Vamos secar para ver como ficou, se a gente precisa fazer mais ou não. Eu quero um pouquinho mais nas bordas, tá, gente? Olha. Onde eu achei que não ficou, eu quero. Aqui caiu aquela gotinha de água, né? Então, manchou um pouquinho. A gente conserta. Olha que simples de fazer, gente. Que efeito bonito que dá. Vocês perceberam que aquele riscado,
ele dá um detalhe bonito e ele nem aparece assim que tá riscado, né? Então a gente deixa ele de uma forma mais natural, bem bonita mesmo. Ok, aqui também mais um pouquinho, que eu quero dar um ar bem escuro para minha peça. Eu acho que o escuro, ele fica muito chique, muito elegante, sabe? Ele dá uma sofisticação para a peça. Eu gosto muito do escuro. Ok, meu paninho tá feito. Aqui eu achei que faltou. Deixa eu só completar aqui. Ok, vamos secar. Essa técnica do paninho, ela pode ser aplicada em outros trabalhos também, tá, gente? Porque com um pincel eu jamais conseguiria uma sombra ou um degradê dessa maneira. Jamais com o pincel. Por maior que fosse o meu pincel, por mais longo que fosse o meu pincel, eu não conseguiria, tá? Onde eu achei que falhou, eu reponho depois de seco, tá? Senão se a gente fica passando só no molhado, ele tira, né? Ao invés de colocar. Então a gente seca e reaplica, tá? Olha. Vamos lá. Vamos colocar aqui só pra gente ter noção de novo, tá? Olha isso, minha gente. Olha que lindeza que já tá ficando essa peça sem estar pintada ainda. Olha, imagina a hora que ficar pronto tudo isso, né? Então, ok. Essa parte de baixo, ela está pronta. Então, se eu quiser já invernizar, eu já invernizo essa parte. Vocês viram que aqui, né, onde eu falei pra vocês, borrou, não tem problema, porque o meu aro vai cobrir exatamente em cima, não vai aparecer, tá? E o destaque que dá o escuro com o mais claro, ok? Então, vamos fazer o seguinte, pra gente encerrar o trabalho com a tinta, essa parte do arabesco. Bom, vamos trazer aqui o arabesco. Eu pensei da gente trabalhar com um tom mais claro um pouquinho, né? Porque a gente vai trabalhar com dourado e tudo mais. Eu gosto muito do verde pistache. Vou fazer um teste aqui com o verde pistache, também com areia lunar junto, tá? Fazendo um esquema mescladinho aqui. E aí a gente... até caiu ali. E aí a gente vai analisar e ver se tá bom, se não tá, se a gente vai mudar ou se vai fazer assim mesmo, bom? O artesanato, ele é muito assim, teste, né? A gente testa bastante coisa. Às vezes a gente até se surpreende, porque acontece coisas que a gente começa de um jeito, aí daqui a pouco muda o jeito, né? Para pintar o arabesco, eu sugiro a vocês que façam um trabalho com rolinho, mas não com muita tinta, sabe? Para não entrar nos vãozinhos, porque a gente quer um acabamento bonito dele, né? O meu paninho é para sujar mesmo, tá, gente? Essa é a minha intenção. Acho que essa cor vai ficar boa. Aqui tem do corte não saiu, ó, então a gente tira, tá, gente? Pra ficar bem bonitinho, nossa, que às vezes não sai mesmo. Quando a gente compra, a gente tem que tirar. Então, ok, tá vendo? Primeira camada, um verdinho. Onde eu tinha passado já tá meio que seco, eu vou já como que dar uma reforçada aqui, vou secar e vou lixar.
Com o meu rolinho ainda no verde, eu vou pegar um pouquinho de areia lunar, mesclar um pouquinho aqui, porque eu não quero uma cor tão clara. Então, eu vou mesclar um pouquinho aqui, ó. E vou passar aleatoriamente, não precisa passar nela toda. Tá vendo? Não precisa passar nela toda. É mais para dar uma quebrada nesse verde, pra gente trabalhar um pouquinho. Vamos secar. Ok. Eu preciso que essa peça converse com a de baixo. Ela não pode ser algo que não tenha nada a ver com essa de baixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do sépia, bem pouquinho mesmo, e com o meio do meu rolinho eu vou tocar aqui e vou trabalhar esse sépia aqui, ó. Tá vendo? E aí, em alguns lugares, eu vou com sépia, ok? Tá vendo? Isso é uma questão de harmonia. Então, aonde eu quero, eu dou uma manchadinha de sépia, tá? Não precisa ser muito, porque é mais para dar um contraste. Então, eu observo, ó, aqui, aí eu vou vendo, aqui tá nas beiradinhas, ó, aqui já tem bastante, aqui eu posso pôr, tá vendo? Então, só mais pra título de harmonização da peça, tá? Ó, ok, vamos secar. Lembra que eu falei que eu quero que as minhas peças, elas combinem, elas se harmonizem. Então, elas precisam, que eu costumo dizer que elas conversem, né? Então, como eu quero pintar aqui de dourado, com a cera, que eu vou pintar com a cera aqui, vou explicar pra vocês. Então, eu vou dar alguns tons de dourado aqui também. Como que eu faço isso? Eu coloco a minha cera. Eu já vou colocar direto aqui no... Eu pus um paninho aqui, tá, gente? Um paninho no... Com um pincel de cerda dura, pode ser um pituá, pode ser até mesmo esse de cabo amarelo de cerda dura. Pode ser, tá? Desde que ele esteja bem sequinho, pode ser, não tem problema, tá? Eu vou usar o amarelinho aqui de cerda dura para você entender direitinho. Então, eu pego um pouquinho, tiro o excesso, tá? E venho na minha peça, ó. Aleatoriamente também, não preciso ir em todos os pedaços, tá? É de gosto, quem gosta mais dourado, põe mais dourado. Quem gosta menos dourado, põe menos dourado. Eu gosto do dourado também, porque o dourado, ele traz um certo charme, né, na peça. Tá vendo? Eu vou pôr em alguns pontos mais e depois eu venho só passando geral, mas assim, bem mais leve do que esses pontos mais exaltados, tá? Que esses são pontos mais fortes. Vejam que eu vou intercalando, tá? Porque toda estampa que a gente vê, ela tem um padrão a ser seguido, né? Então, quando a gente faz um poá, né, que são aquelas bolinhas, quando a gente faz um poá, a gente também vê que ela segue um padrão, né? Então, a gente aqui vai procurar seguir esse padrão também, tá? Aleatoriamente, mas com carinho, um pouquinho de critério. Não tem essa de, medida, qual medida, não, tá? Qualquer medida, não tem problema. Então, esses aqui eu deixei mais forte, certo? Não sei se você consegue ver aí, ó, as nuances do... Ele tá manchadinho aí da luz, né? Dá pra ter uma noção, ó.
Deixa eu ver se eu apagar a luz é melhor pra vocês. Vamos ver. Pra vocês verem. Porque aqui tem a luz do dia, mas assim não fica muito... Ó. Tá vendo? Sem a luz dá pra ver melhor o brilho, ó. Tá vendo? Sem a luz. Ok. Consegue perceber, né? Vou acender a luz de novo pra gente continuar. Ok. Então, agora aqui eu vou passar assim, ó, bem de leve, rapidamente, por toda a extensão. Um pouquinho mais, né? Vai acabando, vai pondo mais, não tem problema, tá, gente? Não precisa pôr no paninho não, tá? Eu pus porque achei mais fácil aqui perto de mim. Eu gosto de tirar o excesso no paninho. Eu já boto aqui que já... Passando geral nele, mas agora de forma mais amena, sem muito marcado de cera. Um pouquinho. Essa cera é uma delícia de trabalhar com ela, gente. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de trabalhar com a cera, mas ela é maravilhosa. Ela dá um efeito bonito nas peças. Eu vou trazer para vocês também uma aula de uma imagem de gesso. Prometo para vocês. Com dourado, e vocês vão amar. Ela não é toda dourada, mas ela tem uns quê de dourado, né? Muito bonito. Eu gosto muito desse ouro velho, eu acho que ele é bem elegante, assim. Deixa a peça da gente muito bonita e dá um acabamento único. É uma cera, né? Então a gente pode depois polir, se quiser, né? Olha, enfim, tá aqui, ó, tá? Pra vocês verem. Então essa é a parte da... Olha que lindo que ela ficou aqui já. Tá vendo? Então, ok. Essa parte nós vamos invernizar. Essa placa mais esse arabesco. Nós vamos invernizar, tá bom? E aí a gente vai para a parte legal. Todas são boas, né, gente? Mas essa parte aqui, talvez seja que dê mais trabalho, mas é que eu gosto muito dessa parte, porque ajuda a gente a trabalhar nosso equilíbrio, nosso... Aqui é uma gotinha de tinta que caiu, viu, gente? Mas não vai estragar, não, a peça. Ó, então aqui eu uso uma colinha dessa de artesanato. O que eu queria explicar pra vocês? Esse fio de juta, eu uso ele duplo, ou seja, eu pego um pedacinho do fio que vem de dentro e um fio que vem de fora, pra não precisar usar dois rolinhos, né? Porque aí meu trabalho cai pela metade, porque é um trabalhinho que é demorado, né? Até vou fazer só um pedacinho com você e aí eu já trago pronto. Então, eu coloco aqui o meu fio e eu prendo, para me ajudar, uma fita crepe aqui, tá? Isso é só para me ajudar. E aí, eu vou com atenção para que o meu fio fique reto aqui, 90 graus, ele não fique torto. A não ser que seja um efeito que você deseje, mas assim ele fica mais bonito, tá? Mais harmônico aqui, ele fica mais certinho. Então, vamos lá, no trabalho que eu falei pra vocês, que é um trabalho que é demoradinho e que por estarmos trabalhando com fio duplo, o nosso trabalho caiu pela metade, né? É como se a gente fosse enrolar metade. Cuidado para não trançar, cuidado para não torcer, com paciência, aqui é para trabalhar a paciência da gente mesmo, tá? Então, vamos sempre trabalhando aqui, ó, organizando para que o fio fique sempre em 90 graus, tá bom? Eu vou preencher aqui e já volto já já. Bom, dando sequência aqui então, terminamos o nosso aro, né? Bem bonito, bem caprichadinho, né? É importante a gente ter capricho, né? Em tudo que a gente vai fazer na vida, ter capricho, né? Bem fechadinho a trama dele, ok. Então, nós voltamos ali. Já temos o nosso aro do meio e já temos o nosso arabesco. Olha que lindo, gente. Só assim já tá lindo, né?
Então, agora a gente vai fazer a parte do Espírito Santo. Então, separei aqui com a própria cera e agora usando um pincel macio. Eu deixei 2 pincéis, não precisa ser um pincel muito caro, pode ser um pincel desses mais simples, não precisa ser um pincel muito... Mas um de cerda macia. E eu peguei um de ponta fininha, porque a gente às vezes precisa dele, né? Do round bem fininho, tá? Ou um liner, se você tiver também. Então, um pincel reto, a gente vai pintar todo o Espírito Santo aqui, ó, tá? Todos os detalhes. Só com a cera, olha que bacana, tá? Só com a cera. Eu já consigo trazer bem aqui. Se você quiser pôr na água rasa, também pode, fica legal? Fica, mas ele vai ficar transparente. Se você quiser usar uma tinta dourada, pode, não tem problema. Pode usar uma tinta dourada. Ou você pode pintar com purpurina. Então, aqui, eu até comecei aqui um trechinho com a cera, para você ter ideia, tá? De como que é. E aí, eu vou te ensinar a fazer a misturinha da purpurina. Eu uso purpurina ouro velho mesmo, ou ouro pálido, que eles falam, né? Jogo lá um pouquinho e venho com a minha água ras mineral, tá? Ó, só pra diluir ela um pouquinho e fazer dela uma pastinha, ó, tá vendo? Uma tinta. Ó, ela vira uma tinta, tá? Então, é bem gostoso de trabalhar com a purpurina, bem fácil. Eu uso um pincel macio, ó, como ela desliza bem, tá? Eu uso um pincel macio, a gente vai olhando todos os cantinhos, tá? Que agora é importante o capricho, como eu disse pra vocês, né? O capricho, ele é o principal de todas as peças, o principal material é o capricho. Bom, pintei meu Espírito Santo aqui, o dourado, a parte dourada. Eu vou pedir desculpa pra vocês, porque agora que eu percebi que com a luz o vídeo ele fica passando listras escuras. Então eu vou fazer esse finalzinho, já que a gente tá no final, eu vou fazer sem a luz pra gente poder acompanhar, tá? Obviamente, quando eu trabalhei com o dourado, em alguns lugares acabou sujando, né? Então eu vou corrigir esse sujinho. E também, de qualquer maneira, eu gosto de pintar de branco o Espírito Santo. Porque a resina, ela não é tão branca, né? Então eu tô usando um pincel. Olha a diferença, não sei se no vídeo vai ser muito perceptível, mas a gente percebe que já dá uma diferença de cor no branco. É que não vai dar para vocês verem, né? Uma pena. Mas ele dá bem diferença de cor, sabe, gente? Acreditem em mim, por favor. Então, a gente pinta o Espírito Santo de branco. Esse é o próximo passo, tá? A gente vai pintar ele todinho de branco e eu já volto aqui com vocês. Bom, vamos lá, finalizando a nossa peça, finalmente. Pintei o nosso Espírito Santo, deixa eu ver de um jeito que você consiga ver bem. O Espírito Santo, eu pintei os pezinhos, né, e o biquinho de dourado. E vou com o preto, vocês falaram, não usou o preto ainda, né? Fazer aqui no olhinho dele uma bolinha, tá? Aqui, eu vou fazer com pinta-bolinhas, pode fazer com a ponta do lápis, bem afiadinho, tá bom? Aqui eu vou segurar ele. Ok. Então, aqui, o meu Espírito Santo, eu vou envernizar com esse verniz spray, tá? Que eu acho melhor. E a placa eu envernizei com verniz acrílico, tá? Pode ser o fosco ou pode ser o brilhante, o que você achar melhor, é de gosto o verniz, tá? Aqui. Também, aqui já tá envernizado, né? Ok, deixa eu pôr esse aqui pra lá que eu não vou usar mais. Esse daqui está aqui na nossa medida, também passei o verniz spray, tá? E esse daqui também já está pronto. E agora, então, é só colar e a nossa mandala está pronta.
Eu vou colar todo com a cola da Tec Bond. Acho importante um detalhe quando você vai colar, tá? Toda vez que a gente vai colar alguma coisa com essa cola, aqui eu já encerro, né? A gente passa a cola e a gente tira o excesso para depois vir para cá. Para que não fique aquelas manchas de cola, especialmente vazado assim, né? Então a gente passa a cola, passa o paninho embaixo e aí cola, tá? Lembrando que essa peça é grande, a gente vai colar, passar cola em tudo primeiro, tirar o excesso e aí sim posicionar aqui. Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe você, até a próxima aula.